Então tem muito investidor bom, investidor que eu admiro pra caramba, que fala pra você não diversificar sua carteira. Fala pra você comprar poucas ações e acompanhá-las de perto. Esse é o exemplo, por exemplo, do Luiz Barsi, que sugere isso sobretudo para os investidores iniciantes. E o Barsi não está sozinho não, tá? Warren Buffett, o maior investidor da história, já falou isso. A diversificação, a proteção contra a ignorância, ela faz muito pouco sentido para quem sabe o que está fazendo. E aí você pode pensar, poxa, será que diversificar a sua carteira é burrice, é coisa de gente burra? Ou mais, né? Até onde que eu devo diversificar sem pulverizar minha carteira? Quantas ações ter no máximo e quantos diferentes tipos de ativo ter numa carteira de investimento? Sobre isso que eu vou te falar nesse vídeo. E nos próximos minutos eu vou te revelar qual é a única forma de você perder dinheiro investindo. Vou te mostrar 4 grandes investidores que falam sobre os perigos da diversificação. Vou te mostrar o que esses 4 investidores fazem na prática, que eu vou te surpreender. Vou te contar sobre um erro que eu já cometi, que eu vejo que muitos investidores cometem. E sem ficar em cima do muro, vou te mostrar quantas ações eu tenho na carteira e eu sugiro que os meus clientes aqui do Clube do Valor tenham. E também quantas diferentes classes de ativos. É muita coisa boa, então deixa o teu dedo no like e já comenta aqui quantas ações e quantos fundos imobiliários, quantos ativos você tem na sua carteira. Quero começar aqui falando sobre a única forma de perder dinheiro investindo em ações, tá? Só tem um jeito, tu sabe, Gleison? Foi mexer na câmera ali, perdeu, quem tá aqui viu? Qual é esse jeito, Gleison? Qual? É quando você tem a famosa perda permanente, ou seja, quando a sua carteira cai, você vende e não tem mais como recuperar aquela grana. E aí, falando em investimentos, isso acontece de 2 formas. A primeira, quando você coloca bastante dinheiro, né, uma parte grande do seu patrimônio num único ativo e esse ativo despenca, cai um monte. Ou quando você está vendo uma perda temporária na sua carteira, ela está passando por alguma crise e aí você muda a composição dela vendendo ativos e classes de ativos que estão caindo na baixa. Se isso não ficou claro, vou te mostrar de forma visual, tá? Quando sua carteira cai em determinado percentual, ela tem que subir mais do que isso para retornar ao patamar anterior. Então, se a carteira cai 5%, ela tem que subir 5,26%. Agora, se a carteira cai um pouco mais, ela cai 20%, ela vai ter que subir 33% para voltar ao patamar anterior. E a coisa começa a ficar feia quando a sua carteira cai, por exemplo, 50%, e aí você tem que ver ela crescer 100% para voltar onde estava antes. E se sua perda é maior, tipo uma queda de 80%, sua carteira tem que subir 400%, ou seja, se multiplicar por 5 para voltar ao patamar anterior. Então, o grande nome do jogo aqui é evitar uma situação dessa aqui, né? De queda muito grande que vai se transformar provavelmente numa perda permanente. E todo plano de investimentos tem que começar por isso, né? Pensando em se proteger de uma perda permanente, porque o dinheiro é seu, você trabalha duro para ganhar ele, para poupar ele, não dá para perder ele assim. E como é que você faz isso? Bom, você faz com a diversificação, o que pode agora estar tirando uma certa confusão, porque você pode estar pensando, poxa, Miro, mas diversificação não é a proteção contra a ignorância? Lembra da frase do Buffett? Aquela que eu mostrei nos primeiros segundos desse vídeo? Pois bem, ele não é o único investidor que já falou mal publicamente da ideia de diversificar. Dá só uma olhada no caso do Lírio Parisotto, um grande investidor brasileiro, muito bom, com track record invejável, que tem 12 bilhões de reais e falou isso aí recentemente numa entrevista com a Exame. Ele disse que a estratégia dele é uma estratégia se focada em poucas ações, porque, segundo o Parisotto, no decorrer de um ano, o bom desempenho da carteira vem de 2 ou 3 empresas no máximo. Abre aspas, elas carregam o resultado da carteira. Ele não está sozinho, tá? O Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa, defende o mesmo. Ele sugere aos seus investidores focarem em concentrar seus investimentos. Ele prefere a concentração num portfólio em vez da diversificação. Joe Greenblatt, o autor desse livrinho aqui, também diz a mesma coisa, só que não nesse livro. Ele escreveu anos antes do livro A Fórmula Mágica de Joe Greenblatt, esse aqui, livro chamado You Can Be a Stock Market Genius, primeiro dos 3 livros dele, em que ele reforça bastante a ideia de concentrar a carteira de ações no caso. Primeiro ele fala lá, depois de comprar 6 ou 8 diferentes ações, os benefícios de colocar mais ações na sua carteira para tentar diminuir o risco é pequeno. Depois ele fala lá, não compre mais ações do que 6 ou 8, né? Coloque seu dinheiro extra no banco. Mais uma vez, se você está procurando evitar colocar todos os seus ovos na mesma cesta, então faça um tipo mais amplo de diversificação, comprando outras classes de ativos e não outras ações. E por fim, ele completa, a estratégia de colocar todos os seus ovos numa cesta e cuidar bem essa cesta é menos arriscada do que você pensa. No caso. Então qual é o ponto, tá? Tem 4 grandes
grandes investidores, 2 a nível global, 2 a nível nacional, que falam a mesma coisa. Não vale a pena diversificar é burrice. O que faz com que muitos de vocês pensem igual. Afinal, é muito bom, né? Tá aí ancorado nos ombros de grandes investidores, eu concordo plenamente. Então, quando eu vejo comentários como esse aqui, do concurseiro investidor, que diz que diversificar demais não é bom, que a pessoa acaba pulverizando a carteira, ou como o comentário do Frederico, que diz que considera a minha estratégia extremamente pulverizada e não faz sentido para ele, ou como do João Carlos, que fala, olha, eu jamais faria isso, né, pulverizar minha carteira com 20 ativos sendo variável demais. Eu entendo que eles devem estar recorrendo à frase desses grandes investidores que eu falei. Agora, qual o ponto, tá? Vamos ver o que cada um desses 4 grandes investidores faz na prática? Vamos começar com Warren Buffett. O Warren Buffett tem uma carteira de investimentos há muito tempo, na carteira da Berkshire Hathaway, que sim tem certa concentração nas ações da Apple, que subiram muito e ganharam muito peso, só que pode ver que todo o restante é bem diversificado. São dezenas de outras ações que correspondem à metade, mais ou menos, da carteira dele. E mais, tá? No passado, pré-Berkshire, na época que o Warren Buffett geria o equivalente a fundos de ações na época, lá em 1962, olha o que ele falou. Olha, geralmente tem posições grandes, de 5 a 10% do total da nossa carteira, em 5 ou 6 empresas que ele chamava de generals, né? Era uma das estratégias que ele seguia. E ainda temos posições menores em outras 10 ou 15 ações. Ou seja, né, cerca de 80% da carteira dele naquela época era dividido em cerca de 20 ações. Ele considerava isso concentrado. O próprio Parisotto, na mesma entrevista com a Exame, o que ele fala ali antes do trecho que eu te mostrei anteriormente. Em relação à sua carteira de investimentos, Parisotto afirmou que investe no máximo em 12 ações. Abre aspas. Eu falo em 12 ações porque não tenho personalidade para investir em uma só. Me falta personalidade. Ele brincou. Ou seja, embora ele diga que concentrar seria o ideal, ele não concentra tanto assim, né? Porque ele entende não ter esse perfil de investidor, essa tolerância ao risco que é gigante quando você tem poucas ações. Em outras palavras, ele conhece os riscos e entendeu que para ele não faz sentido ter poucas ações. Barsi, linha parecida, né? Atualmente ele tem 11 maiores posições na sua carteira, sem contar várias outras pequenas posições, e isso salvou muito ele. O Barsi, por exemplo, teve uma participação na Oi entre 2012 e 2014, quando essas ações caíram 85% do capital. Imagina se ele tivesse uma ação só. Ele teria praticamente quebrado, teria tido uma perda dificilmente reversível. Ou seja, embora todos esses grandes investidores que eu respeito e admiro demais já tenham defendido a concentração, o fato é que, olhando para o skin in the game, olhando o que eles fazem com o dinheiro deles, todos eles diversificam pouco ou mais a sua carteira. Claro que muitas vezes as frases defendendo a diversificação são fora de contexto, mas acredito que eles diversificam principalmente porque eles sabem de algo que você não sabe. Um erro que eu vejo muitos investidores cometerem e que eu já cometi lá atrás. Para contexto, uma das minhas primeiras grandes cagadas, meus primeiros grandes erros na bolsa foi comprar todo o meu dinheiro, graças a Deus muito pouco, em ações da Parmalat, código MILK11, perdi 50% em poucos meses e aquele meu pouco dinheiro virou menos ainda. Por que eu fiz isso? Porque eu achava que ao concentrar eu iria aumentar a probabilidade de ter um bom resultado se eu acertasse aquele call, né? Se eu acertasse aquela compra. Só que eu percebi com o tempo que isso também aumenta o potencial destrutivo no seu patrimônio se você errar os poucos calls que você faz quando você tem uma carteira concentrada. No mundo dos investimentos, errar é muito mais comum do que acertar. Isso não é uma opinião minha. Te liga só nesse estudo que eu li no livro The Geometry of Wealth, que mostra que mais da metade das ações rendeu menos do que dinheiro parado no caixa. Cerca de 25% delas caíram mais de 75% e poucas performaram muito bem. Então, dependendo do quão concentrado você tá, poucos erros podem fazer quebrar como investidor. Se você duvida, cara, olha para o mercado brasileiro, olha para nossa história, para ver que o mercado está repleto de casos como o da Oi, que já caiu 99,9% do ponto máximo ao mínimo, Magazine Luiza, que já caiu mais de 95% do ponto máximo ao mínimo, Melius, que já caiu 91% do ponto máximo ao mínimo, IRB, que já caiu 84% aí desde o início do ponto máximo ao mínimo, até muito mais do que isso. Recentemente, Lojas Americanas, que caiu 98%. E é por isso que eu acho que, na verdade, a burrice não é diversificar, e sim concentrar. Agora, de fato, você tem que cuidar para não pulverizar. Então, eu vou falar aqui sobre como diversificar. Existem 2 grandes formas de diversificação. A primeira é intraclasse, é dentro de uma classe de ativos, no caso, quantas ações ter, quantos fundos imobiliários ter. A segunda é extraclasse, ou seja, em diferentes classes de ativos, quantas diferentes classes de ativos ter na sua carteira. Vamos começar com a diversificação intraclasse. Para isso, vou recorrer a um próprio estudo do Joe Greenblatt, que concluiu mais ou menos o seguinte. Quando você tem 2 ações na carteira, você reduz 46% do risco não sistemático,
Quando você tem 4 ações, reduzem 72% do risco não sistemático. Quando tem 8 ações, reduzem 81% do risco não sistemático. Quando tem 16 ações, reduzem 93% o risco não sistemático. Quando tem 32 ações, reduzem 96% o risco não sistemático. Em outras palavras, vale muito a pena diversificar até umas 16 ações. Depois disso, você não tem mais tanto benefício. Mas o que é o tal risco não sistemático? Para entender o risco não sistemático, entenda antes o sistemático, que é o risco do sistema como um todo. É quando tudo cai. Foi uma crise generalizada e bate em todos os setores, todas as empresas. Exemplo, crise de 1929, ninguém estava aqui para viver, ou crise de 2008, todo mundo estava aqui para viver. Ainda a crise de 2020, em março de 2020, que tudo caiu por conta do início da pandemia. Isso é o risco sistemático. Já o não sistemático é sobre um setor ou uma empresa específica. Mostrei o caso da Oi, né, que caiu 99%. Quero te mostrar agora o caso da Vivo, Telefônica, uma das grandes concorrentes da Oi, que teve um resultado relativamente bom no longo prazo, diferentemente da Oi. Por outro lado, embora a bolsa tenha ido relativamente bem nos últimos 15, 20 anos, muitas empresas caíram pra caramba. O caso da Atmasa, PDG, Viver, OSX, Lupatec, Saraiva, Lelis Blanc, enfim, empresas caíram quase 100%. E aí você precisa estar preparado para evitar o risco não sistemático. Então, Ramiro, quantas ações tem em carteira? Bom, já olhei para que os investidores falam, já te mostrei o que os investidores fazem, comentei sobre um estudo, te ensinei que é risco sistemático, que é risco não sistemático. Se você não deu like no vídeo, não vai dar mais. Mas o ponto é que eu fiz essa pergunta para mim mesmo, cerca de 8 anos atrás, quando estava começando o Clube do Valor, e eu fiz vários backtests com a minha estratégia de seleção de ações, que visa você comprar uma cesta de ações baratas, algumas que sim vão cair, vão despencar, outras que não vão cair, vão subir bastante. Eu queria justamente acabar com o risco não sistemático. Então eu testei várias formas de compor essa carteira, com 2 ações, com 5 ações, com 10, 15, 20, 25, 30, e cheguei à conclusão que a melhor forma de diversificar a carteira de ações é ter 20 diferentes ações. Nisso você pode pensar, Ramiro, meu Deus, eu não consigo comprar 20 diferentes ações? Eu entendo perfeitamente essa frustração. Muitas vezes a gente vê educadores financeiros falando que para comprar uma ação você precisa visitar as fábricas dela, falar com a área de relação com investidores, falar com concorrentes, com fornecedores, enfim, algo que é inviável para o investidor pessoa física comum fazer sequer com uma ação, imagina com 20. Pois bem, eu discordo do senso comum aqui. Eu acredito que você não precise conhecer profundamente cada ação da sua carteira. O que você precisa sim, isso sim, é conhecer profundamente a estratégia que te fez selecionar essas ações. E aqui a gente tem a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Quem é clubista, quem me acompanha há mais tempo, já me ouviu falar muito sobre essa estratégia. E quem não me acompanha, está me ouvindo aqui pela primeira vez, assim como quem já me ouviu falar sobre a estratégia, pode conhecer ela num material que eu escrevi para vocês, explicando a estratégia, os filtros, como que ela funciona e ainda revelando 10 ações baratas nesse mês. Esse é um e-book que eu fiz para entregar de forma gratuita, como um presente para quem está assistindo esse vídeo. Você pode baixar esse e-book agora apertando nesse botão ou no primeiro link na descrição, beleza? Lá eu vou explicar sobre a estratégia. Se você quiser seguir essa estratégia, você precisa conhecer pelo menos o que está escrito no e-book. E aí, beleza? Estamos evoluindo aqui a nossa linha de raciocínio. Você entendeu que é bom ter 20 ações na carteira para, de fato, estar bem diversificado sem pulverizar. E aí no e-book você vai ver que a estratégia venceu bastante o Bovespa. Coloca aí na tela termos de resultado aí nos últimos anos. Agora é a tal diversificação extra classe. Para isso, eu acredito que você tem que ter pelo menos 3 diferentes classes de ativos na sua carteira de longo prazo. E essa estratégia, a estratégia de alocação de ativos, é a que eu implemento aqui na gestão e no aconselhamento de 1,5 bilhão de reais do patrimônio sobre os nossos clientes. E tem uma coisa muito interessante. No ar, e vai ficar por tempo limitado, uma masterclass chamada Alocação de Ativos na Prática, em que eu mostro alguns modelos de composição de carteiras que a gente gosta e que a gente usa para investir aí mais de 1,5 bilhão dos nossos clientes. Então você vai descobrir como funciona essa estratégia de investimentos, vai entender por que essa estratégia aumenta o seu potencial de retorno e também te protege no longo prazo e vai ver o passo a passo de como a gente implementou essa estratégia na prática com os nossos clientes. Então é um estudo de caso relativamente curto para o valor que ele gera e que você pode acessar de forma totalmente gratuita apertando nesse botão aqui. Se você quiser seguir no YouTube, não quer sair desse ambiente, tem um vídeo sobre como diversificar seus investimentos no YouTube. Não tão completo quanto a Masterclass, mas bem bom. Vou deixar o link aqui e aqui você aperta para se inscrever no canal. Grande abraço e até mais.